Abelhas bioma caatinga. O tema que eu vou tratar hoje, eu tenho muita preocupação com a questão dos seres vivos. E entendo que a maioria das pessoas não entende absolutamente nada. Inclusive pessoas ditas estudiosas. Ter certificado, pisar num banco, ter pisado no piso de uma universidade, um Instituto Federal, ter obtido um certificado de curso superior de pós-graduação, é apenas um título. A gente entende logo quando observa que o indivíduo ele tem um nível de interpretação muito baixo, muito limitado. Principalmente de conectar o que ele pressupõe saber com a realidade e com a atuação dele. Então, você que está chegando aqui, eu vou fazer essa série. Inclusive, já fiz uma live no sábado, Jandaíra versus Mandaçaia da Caatinga. Vou fazer outra 6/6 agora. Munduri da Caatinga versus Rainha da Terra. E vocês fiquem atentos, que o que eu vou falar é bem prudente, é numa linguagem bem elementar, bem coloquial, como eu trato. Nada de arcabouço, nada de retórica, nada de entrar muito nos conceitos científicos, mas sempre respeitando muito, que é uma coisa que eu respeito, é a ciência. Peço também para você que está chegando aqui, seja bem-vindo ao canal, está assistindo pela primeira vez, apertar o dedo no like, compartilhar esse vídeo à vontade, ver até o final, tocar o sino para receber os nossos conteúdos e vamos em frente. Vamos entender aqui um pouquinho do que eu quero passar para vocês nesse vídeo. A nossa preocupação aqui no caso do vídeo, e que tem outras pessoas com preocupação em outro grupo de seres vivos, nosso é abelhas. Mas as abelhas não dependem só delas exclusivamente, depende toda de uma dinâmica da natureza e respeito a essa dinâmica. E a gente começa entendendo e observando a falta de conhecimento das pessoas. Uns pecam por ignorância, outros pecam por estupidez. Eu quero dizer com ignorância, ignorância não de ignorante. Estupidez é que ele sabe e faz a coisa sabendo que aquilo causa prejuízo. Eu vou me reportar o caso. Uma reportagem passou no Globo Rural, eu assisto muito Globo Rural. Porque TV X, TV Y, não depende disso não. Eu vejo em qualquer televisão. Eu vejo qualquer reportagem e faço minha escrita. É o caso que eu já tinha falado. Como a gente está falando num grupo de abelhas, é incrível a natureza do ser humano. O ser humano é o único bicho que tem, você sabe, toda a face da Terra, é fantástico. O nível de abstração é um bicho lá na origem da sua espécie. Certamente brigou com muitos outros bichos, levou a pior até, e eu acho que isso foi uma questão até de adaptação. Adaptação, quando falamos de adaptação, não é uma coisa simples, da forma que muita gente tem tratado. Adaptação é evolutiva, perpassa por uma coisa chamada evolução. Evolução é uma coisa que nem todo mundo vai acreditar. A maioria das pessoas não acredita. Não sei se a maioria, mas um grande percentual. Mas o que eu quero falar? Eu citei recentemente em alguns vídeos a questão da fragilidade, que é um bioma representado por ecossistemas. Os ecossistemas são formados por fatores bióticos, que não tem vida, e abióticos, que não tem vida. Biótico, os seres vivos em si. Abiótico, a luz, o solo, a água, a mistura gasosa e etc. A atmosfera do ambiente. Todos os ambientes da Terra, na superfície da Terra, tem atmosfera. Tá? Bem claro para todos. Quando eu vi um cidadão colocando no grupo Zap Zap da vida, apesar de que a gente já fica aqui desconfiado, 2 momentos, reportagem, mas aquela reportagem ele botou batendo palmas. Quando transforma essa coisa como fosse uma rinha de galo, de canário, ou de outro bicho que o ser humano bota cruelmente, covardemente para brigar, me parece
que a coisa está errada. A situação aconteceu logo no início dos primeiros meses do ano, ainda está nos primeiros, em tese, que estamos no mês 6, no mês de junho, mas foi quando foi detectado que na Amazônia teve a maior devastação, o maior número de queimadas, ultrapassando aí o índice de comparado, acho que foi mês de fevereiro, comparado a 7, 8 anos. É uma análise feita que é pelo... Agora, graças a Deus, estão pelo menos conseguindo fiscalizar, detectar isso, mas foi o maior número. Só que no mês, por sua vez, no mês de abril, teve a maior redução, no mês de maio. Reduziu em 60% do que aconteceu nos 8 anos anteriores. E quando agora, também no mês de abril, se não foge a memória, foi a maior percentual de queimadas no centro-oeste, no Cerrado brasileiro. E essa pessoa aplaudindo, fazendo como fosse alguém que está comemorando, vamos pensar, um título internacional do seu clube, da seleção, alguém, mas o brasileiro comemoraram o pentacampeonato em 2002, como pode comemorar em qualquer Copa, na próxima Copa, o hexacampeonato. Você imagina isso. Mostra o livro dessa pessoa, ainda diz que é um criador de abelha, que é uma pessoa que luta pela preservação. E aí o que eu ia falar? Tem muita gente enganada. Quando alguém está falando que está preservando o ser vivo, se for doméstico, ele tem que estar com os cuidados absolutos. Claro que isso, a gente foge à regra, por exemplo, que a gente vê dentro das cidades brasileiras, a maioria, não diria de todas, cachorros e gatos abandonados. É o chamado vira-lata, chamado cachorro e gatos, ou gatos de ruas. Isso a gente conhece, inclusive causando problemas sérios. Ele em si só não causaria problema porque lá ele fica tranquilo. A questão é que eles são reservatórios de doenças. Bom, quem trabalha nas equipes, sabe, na saúde, sabe que são reservatórios de doenças, porque esses animais não recebem vacinas, não recebem nenhum tipo de tratamento. Quando eles têm que se virar por conta própria, mas eles estão sempre ligados ali ao ser humano. Esses seres vivos, essas duas espécies citadas, elas na natureza selvagem, no ambiente selvagem, eles não sobrevivem, tanto que eles não saem da cidade. Ainda sejam abandonados, sejam maltratados, muitos morrem atropelados, mas os que sobrevivem, eles ficam dentro da cidade, eles ficam junto ao ser humano, que são animais domésticos. Isso, a contrapartida, que o pessoal não entende, serve para o animal selvagem. O animal selvagem, dentro de uma criação, a gente tem permissão para criar? Temos. Aí temos que entender, isso é controlado, tem os órgãos fiscalizadores e reguladores. Quem são esses órgãos? São órgãos ambientais, pode ser a esfera municipal, estadual, federal, que são essas 3 esferas que acontecem a nível de administração pública no nosso país. Com isso nós temos autorizações, isso não é tão novo, isso é bem antigo, porque no passado não havia nem sequer, na época da ditadura militar, por exemplo, regime militar, tem que dizer bem claro aqui, foi um golpe em 1964, gosto ou não gosto, estou aqui entrando em método político, é a verdade absoluta e cruel, nua como ela é, assim como dizia o Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues tem que deixar aqui bem claro, era um cara bastante conservador, um cara direitista, isso não tem nada de errado, até porque eu fiquei sabendo mais recentemente, que o termo direita e esquerda aconteceu na França pré-revolução, só aqui um adendo, quando os ricaços botaram o rico de um lado, porque senão a sua vez ficou do lado direito, e os pobres miseráveis ficaram do lado esquerdo, e chamaram esses 2 grupos, a França separatista na época, que era isso, uma espécie do inglês apartheid, tá? Que apartheid vem em português traduzindo é apartar, separar mesmo. E lá disseram, chamaram, e daí nascem os grupos chamados direita e esquerda. Eu não sabia, desconheci, mas voltando à questão, o Nelson Rodrigues diz uma coisa interessante, que por trás de todo moralista existe um problema sério, existe uma coisa errada, isso é fato. Então aqui eu não faço discurso que faz muitos aí do falso moralista,
de maneira alguma, você vê qual é o meu posicionamento, mas entendendo aí a questão. O animal silvestre, ele até se reproduz em cativeiro, é o caso das abelhas, a gente tem isso. Agora ele não está preservado, tem que deixar isso bem claro. E eu vejo pessoas dizendo que são cientistas, dizendo que o animal no cativeiro está preservado. De maneira alguma. Ele não está preservado. Ele está no máximo conservado, e olhe lá. Tanto que eu vou pegar exemplo para vocês entenderem isso. Quem tem a idade que eu tenho, não precisa ser até a idade que eu tenho, não, 30 anos ou mais, viu muito o desenho Pica-Pau. Pois bem, aquilo ali era um desenho animado, mas com base em um animal, sim, um fato, um pássaro. Existia na natureza esse pássaro, apesar de ainda existir poucos exemplares. Agora, no ano de 2021, os Estados Unidos, os cientistas estadunidenses, falaram para toda a comunidade científica, foi o cientista falando para cientista, e aí depois perpassa, reverbera no meio popular, através da imprensa, que aquele animal estava extinto, porque a quantidade de exemplares da natureza não era mais o suficiente, e o espaço onde ele viveu no passado foi reduzido, não era mais suficiente para garantir a espécie estava extinta. Portanto, ele tem alguns em cativeiro, mas está em cativeiro não garante. O caso mais trazendo aqui mais para a nossa realidade terráquea e local é o caso da ararinha azul. Apesar de esforço, de dinheiro, por exemplo, um contraventor, traficante e outras coisas, alemão ter dado, isso é fato, isso aí é real, ter dado numa lapada 4 milhões, ter fretado jatinhos para trazer e comprado, estava em cativeiro, ararinha azul, e trazia aqui para Petrolina, daqui levar para Curaçá, que é um município do norte baiano, divisa aqui na beira, às margens do Rio São Francisco, do município, faz divisa ao Rio São Francisco, divisa com Pernambuco. Apesar de uma quantidade de animais, um já tinha sido reproduzido em cativeiro, como falei, que o animal pode se reproduzir em cativeiro, não está garantido a sua, vamos pensar, preservação. Depende de uma série de fatores. Pode ser que venha a ser preservado e tem investimento alto, uma equipe multidisciplinar, chama multidisciplinar, tem principalmente biólogos, veterinários, zootecnistas, engenheiro florestal, engenheiro agrônomo, em torno, e são as pessoas que eu sei, os profissionais que eu sei, em torno da tentativa de reintroduzir o animal onde ele existiu, só existiu aqui, não existiu em outra parte do planeta. Portanto, ameaçado. Pode ser extinto, pode ficar só nos livros, como é o caso do mamute, só em imagem tipo mamute. E quando a gente fala de abelha, essa questão é mais séria, porque as abelhas são muito, eu vou chamar aqui de melindrosa, para a gente sempre usar uma linguagem mais para quem está vendo o vídeo, entender de uma maneira mais tranquila. As abelhas são muito melindrosas, elas foram lapdadas de tal maneira, e aí, onde perpassa, demitido a cientista, como eu vi recentemente, que eu estou nessa condição, vocês estão vendo, fiz uma cirurgia aqui nesse ombro, e não, médico fez, uma equipe médica, por isso eu estou nessas condições. Logo, falando coisas absurdas, que eu vi coisa de 3, 4 anos, estou vendo mais tempo, de 10 anos, vendo os vídeos, e o tempo a gente vai tentando canalizar para tentar ocupar. Minha vida ativa é em torno de quase 18 horas em sala de aulas. 3 turnos, manhã, tarde e noite. Portanto, eu estou vendo coisas, eu vi coisas absurdas. Eu até pedi para uma pessoa analisar uma palestra, e a palestra aí você está dentro, o indivíduo está dentro da academia, falando coisas absurdas, falando que na criação, você, como eu tenho aqui cento e tantas colônias de abelhas, principalmente da Mandaçaia da Caatinga, ela está preservada. É um nível de conhecimento, de falta de conhecimento. Como eu falei, o cara, mas é doutor. Não adianta. Eu falo aqui para leigo e doutor. Eu não faço exclusão. Aqui quando eu posto, faço postagem é para tudo. Por que o nível de limitação é grande? Porque não está preservado. Porque o bicho é selvagem. Porque o bicho, a preservação depende do espaço dele intacto. Não está selvagem. E nesse mesmo momento eu vi o cara dizendo que está levando para outro local, está preservado. Não. A autorização para você ter um animal selvagem perpassa por algumas coisas. Se for um animal, por exemplo, dependendo do animal, você não pode reproduzir em cativeiro. Quem tem licença para criar cobras, são répteis, são ofídeos, criar
outros répteis, lagartos, criar pássaros em cativeiro, ele não pode reproduzir em cativeiro. Ainda dentro do seu local, seu habitat natural, não pode. Você tem uma licença do IBAMA, se precisar de reproduzir, se por acaso nascer um filhote, por algum cruzamento, tem que entregar, chamar o órgão ambiental, faz, mas é clandestino, é fora da lei. Aí, usa muito aqui uma questão, é fora da lei. Fora da lei. Então, não tem essa questão. O caso das abelhas, nós temos a permissão, mas é dentro do seu habitat. O cientista, quando ele tiver permissão para... É o cientista que tem, são raríssimos casos, de levar uma abelha para... Ou seja, tirar essa abelha do seu habitat natural, levar para introduzir em outro habitat, outro ecossistema, por exemplo, ele não pode... Ele pode trabalhar, mas não pode reproduzir, comercializar. Não tem essa liberdade, não tem essa autorização. A lei ainda não permite. E ainda bem que não permite. E aí falar esse tipo de coisa mostra o nível e qualidade, a falta de conhecimento. E aí eu chamo a atenção de vocês, que assistem os vídeos, é uma implicância. Inclusive tem gente, quando começa, que eu digo que não está preservando ele cativeiro, não está preservando. Fique bem claro aqui. E não está adaptando, porque a adaptação, como disse lá no início, ela é uma questão, um fator evolutivo. A adaptação é evolutiva, não é humana. Não é uma condição humana, e nem de outro animal em si. É da natureza como um todo, mas não uma intervenção. O máximo que pode fazer, que é o que foi feito com vários tipos de animais, estamos falando de abelha, é o caso, tem um bicho aí chamado Apis, que eu só chamo Apis, e tenho minhas restrições, e discuto isso, e não tenho medo de ser transmitido ao vivo, ser gravado, discutir, formar uma banca ao meu entorno. Pode chamar os melhores cientistas do mundo, já desafiei, estou desafiando mais uma vez, de dizer porque não pode ser chamado esse bicho aqui no Brasil, na América, de Apis mellifera, porque não é Apis mellifera. Eu tenho embasamento científico, eu tenho domínio, ainda que eu não venha estar lá dentro pesquisando, dizer que não é, e mostrar, e se a gente for para o nível de estudo, levantamento biológico, molecular, nesse caso estamos falando de genoma, de DNA, de genética e tudo, eu provar para as pessoas que não são a mesma coisa, as 3 palavras mágicas que eu falei aí, genoma, genética e DNA, não é a mesma coisa, não diz a mesma coisa, não representa a mesma coisa, e garantir para essas pessoas que elas estão equivocadas, no mínimo, quando não estão mentindo. Esse bicho está aqui aclimatado porque foi aclimatizado. Nós chamamos, eu prefiro chamar africanizadas. E quando eu coloco lá, por muito critério, muito respeitoso, eu boto ápice, como é escrito a grafia correta, que é o gênero ápice, e coloco lá SPP ponto. Esse SPP não destaca no texto. Então que fique bem claro, gente, esse bicho está aqui, ele também não é tão aclimatado como muita gente pensa, de maneira alguma. Corre até o risco, mais cedo ou mais tarde ele até entra em extinção. Todo mundo, eu vejo muita gente afirmando que garante que ele não entra em extinção e corre o risco. Corre o risco. Aqui eu não vou, porque ficaria muito longo, não vou aplicar os motivos às hipóteses. Uma hipótese, não, seria mais de uma hipótese. E hipóteses, as hipóteses levaria à extinção desse bicho aqui, onde ele é exótico, onde ele é apenas aclimatado. Então entendam isso, que fique bem claro, o transporte de abelha, a relocação de abelha, que não é relocação, é a retirada de abelhas. Inclusive, muitos casos aqui, dentro de Petrolina tem traficantes, não são poucos não, faz o tráfico da mandaçada da caatinga, por exemplo, mas de outras abelhas, traz de fora tem. Se você quiser saber, não é o meu caso, não interessa, a fiscalização pode ir lá no Mercado Livre que vai encontrar os traficantes locais. Traficante de abelhas. Não é traficante de droga, não é de outra coisa, não é de droga sintética, nem droga natural, não é esse caso, é o traficante de animais, no caso, espécies abelhas, você encontra lá no Mercado Livre, seu lugar que vocês encontram. Pode procurar, tem de Petrolina, vocês vão encontrar, o que eu estou falando, não estou com falácia, não sou fiscal, né, também seria atuar fora de função e de finalidade, mas só é buscar lá que tem. Então, levar essas abelhas para locais que não é de ocorrência é um risco muito grande. Não façam isso. É a recomendação. Sou o único. Provavelmente pode ter um ou outro. E muita gente brigando com muita gente, xingando. Quer ameaçar, quer chamar a polícia. Não tem necessidade, nem vou fazer isso. Na minha parte.
mas que tocam nesse tema com muita franqueza, que, como o pessoal tem falado, dou a cara a bater, porque está mentindo, porque está cometendo crime um atrás de outro. É uma sequência de crimes ambientais, crime contra uma espécie animal. Então era isso. Obrigado a você que assistiu. É longo, nesse caso esses vídeos vão ser longos, assim como minhas lives. Vão ser longas, porque eu tenho que debater o tema e tenho que fundamentar bem. Apesar de não ser aquele arcabouço lá de também ficar lendo o slide de PowerPoint. Muita gente só decora aquilo ali, decora e fala mal, como chamou outro dia a Mandaçaia da tribo Trigonine. Absurdo que ela é da tribo Meliponine, não Trigonine. Vê esse absurdo. Então aqui eu tinha que fundamentar mesmo dentro de um conceito, de conceitos populares, mas dizer para vocês, explicar para vocês o motivo que não deve ser retirado o animal, nesse caso abelhas, seus locais, seus ecossistemas naturais, introduzir onde elas não existem, nunca existiram, provavelmente. Isso é um crime. Isso tem danos ambientais muito sérios. Apesar de ser pouco perceptível, que a maioria não se toca nisso, isso é complicado. Então foi isso.